Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos dando continuidade à nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes aqui de Cuiabá e também aos amantes do conhecimento em geral. Na aula de hoje nós faremos uma análise onde eu busco promover aí um encontro entre arte e história. Bom, nós falaremos sobre a clássica obra Guernica de Pablo Picasso. Pablo Picasso, durante sua vida artística, ele transitou aí por várias modalidades de arte, né? Desde o cubismo, passando aí pelo expressionismo e culminando no surrealismo. A obra Guernica, ela se enquadra aí no formato de cubismo e constitui aí numa severa crítica do autor Pablo Picasso ao fascismo de Hitler e também à destruição de Guernica, uma cidade do País Basco, e acontecida aí no ano de 1937, onde bombardeios, né, da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, reduz aquela cidade praticamente a pó. A sensibilidade do artista, né, de Pablo Picasso, conseguiu capturar aquele momento, né, quando nós estamos, né, quando contemplamos essa obra de Pablo Picasso, a sensação que nós temos é de caos, de terror, né? Então, aliás, né, gente, essa é uma das principais funções da obra de arte, comunicar um estado de emoção, falar alguma coisa ao espírito, né? A arte, quando a gente observa aí a evolução da história da arte, desde a arte rupestre, né, no início da experiência humana, até aí a obra de Pietà de Michelangelo, né? A Anunciação, entre tantas outras, nós tivemos aí uma evolução sensacional, né? E tristemente, né? Isso se encerrou aí na década de 1960 com o movimento da contracultura, quando a arte começou a regredir ao seu estado primitivo. Veja, né, gente, é só lembrar aí, há 3 anos atrás, a exposição do Museu Santander, lá em Porto Alegre, né? Você tem, as pessoas colocam alguns rabiscos que parecem feitos com carvão, né, numa tela, e com motivos assim que são bastante deploráveis, e eles almejam, né, almejam a ideia de que aquilo seja considerado como uma arte. Não é, né, pessoal? A arte tem que comunicar algo ao espírito. Bom, então, nesta aula, nós falaremos sobre a destruição da cidade de Guernica e também, né, do significado da pintura de Pablo Picasso ao ser confrontada com esta triste realidade. Eu espero que vocês gostem desta aula e, se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Bom, sem mais demora, vamos para a nossa aula de hoje. Pessoal, dando início aí a nossa aula sobre Guernica. No dia 26 de abril de 1937, bombardeiros de aviões alemães reduziram a cinzas a cidade basca de Guernica. O ataque aéreo de 3 horas custou a vida de 1.645 pessoas. A obra de Pablo Picasso, que leva o mesmo nome da cidade, lembra toda essa destruição. O dia 26 de abril de 1937 foi uma segunda-feira. A cidade de Guernica, no norte da Espanha, estava cheia de vida. Até então, ela permanecera praticamente intocada pela Guerra Civil Espanhola, que graçava desde o ano anterior. Entretidos em seus afazeres, os 5.000 habitantes entravam e saíam de suas casas, feitas de estruturas e galerias em madeira e cobertas de telhas. No fim da tarde, começaram os bombardeiros aéreos isolados. Por volta das 18h30, veio o ataque principal dos aviões alemães em ondas sucessivas. Segundo o diário de guerra da época, a essa altura a fumaça já era tanta que não se distinguiam mais os alvos, casas, pontes ou arrabaldes, e os pilotos dos 50 bombardeiros da Legião Condor atiravam sua carga mortal indistintamente. Calcula-se que, ao todo, 22 toneladas de explosivos foram lançados sobre aquela cidade do País Basco, entre pequenas bombas incendiárias e bombas de 250 quilos.
a rede de canalização d'água foi rapidamente destruída, e assim o fogo teve todo o tempo para se alastrar e consumir Guernica. O diário de guerra conclui: o tipo de construção das casas fez com que a destruição fosse total. Ainda se veem os buracos das bombas na rua. Isso é terrível. Bom, falando aí sobre as estratégias de Göring, né, um nazista alemão, 300 pessoas morreram imediatamente. Milhares ficaram feridas, até porque os aviões deram caça aos fugitivos. 3/4 dos prédios foram arrasados em menos de 3 horas. Com o fracasso da tomada da capital Madrid, a cidadezinha entrara na mira dos fascistas, liderado pelo generalíssimo Francisco Franco. O futuro ditador contava com o apoio da Alemanha e da Itália. A política do nazista Hermann Göring era utilizar a Guerra Civil Espanhola como campo de testes para os pilotos e as máquinas de sua nova Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Essa era a estratégia de Göring, tá, pessoal? Logo, os agressores divulgaram as mais estapafúrdias versões do bombardeio infernal em Guernica, entre outras que só pretendiam explodir uma ponte para cortar o caminho das tropas inimigas. Mais tarde, o generalíssimo Franco fez até mesmo espalhar o boato de que a própria cidade basca haveria se bombardeado, né, a si própria. Pessoal, aqui se trata aqui de estratégia, né, de dissimulação da realidade, tá? De inversão da realidade. Isso é muito comum nas guerras e, convenhamos, é muito comum nos dias atuais, não é mesmo, gente? Bom, Guernica transformou-se em símbolo. O ataque da Legião Condor foi o primeiro bombardeio aéreo maciço contra a população indefesa de toda uma cidade na história da Europa. A partir daí, o terror contra civis tornou-se um princípio, passando a integrar, né, a moderna maquinaria de guerra. O pintor espanhol Pablo Picasso captou esse horror em seu quadro antibélico denominado de Guernica, realizado, né, ele pintou esse quadro logo após o massacre. Consta-se que um oficial da SS lhe perguntou, apontando para a pintura: foi o senhor Pablo Picasso que fez isso? E Picasso havia respondido a ele: não, senhor, foi exatamente o senhor que fez isso. Bom, Guernica, produzido em 1937, foi uma severa crítica de Picasso ao fascismo de Hitler e ao ataque à cidade de Guernica em 1937. A tela, pessoal, está em exposição no Museu Nacional Centro de Arte Rainha Sofia, em Madrid. O crítico de arte Robert Rosenblum analisa a obra. Ela equivale a uma imagem do fim do mundo, sobretudo do mundo moderno como o conhecemos. Um clarão ofuscante de chamas, em seguida a sensação do caos definitivo. Mulheres e crianças gritando, um touro, um cavalo, uma visão de choque e trauma que representa todo o nosso pavor à beira do abismo. Assim é o quadro Guernica. Da forma mais impressionante e poderosa, ele anuncia a mensagem da guerra, do potencial destrutivo do século XX. Concordo plenamente com Robert Rosenblum. O século XX, de fato, foi um século do terror. 60 anos mais tarde, o então presidente da Alemanha, Roman Herzog, pediria perdão aos habitantes da cidade. Segundo ele, palavras dele, quero assumir a responsabilidade pelo passado e reconhecer expressamente o envolvimento culposo dos pilotos alemães. Eu pranteio com vocês os mortos e feridos, aos que ainda carregam consigo as feridas do passado, estendo minha mão num pedido de reconciliação. 2 anos mais tarde, o atual governo, daquela época, o Helmut Kohl, doaria 3 milhões de marcos à cidade que soldados alemães tinham reduzido a cinzas. O dinheiro foi empregado na construção de um novo centro de esportes. Pessoal, esse belíssimo artigo foi publicado por Gerda Gericke na Deutsche Welle, uma emissora internacional da Alemanha que produz jornalismo independente em 30 idiomas. Bom, a ela aí o nosso agradecimento
por compartilhar esse conhecimento. Olha, para você que chegou até esse ponto desse vídeo, eu quero te agradecer do fundo do meu coração, como sempre tenho feito. Você é muito importante para mim, pois ajuda no engajamento do canal e também a difundir o meu trabalho. Se você gostou desta aula sobre Guernica, eu peço que se inscreva no meu canal ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui nesta plataforma. Pessoal, eu aguardo vocês no meu próximo vídeo. Um cordial abraço aqui do professor Silvânio Barcelos e até breve.